Hoje é dia de hashtag BR Responde, então eu já quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deixarem o like de vocês, me acompanharem até o final do vídeo e também já vou fazer o convite para que vocês me sigam também lá no Instagram, porque essas perguntas que eu trago nesses vídeos do hashtag BR Responde, geralmente é quando eu vou conversar com vocês por lá, e aí tem algumas que eu considero que são mais relevantes e que se repetem muito e que acaba virando então esse conteúdo aqui pro canal, beleza? Bom, pessoal, eu quero começar trazendo já a pergunta do Gui Casimiro e ela foi o seguinte: o que achou da compra da Activision pela Microsoft? Bom, pessoal, eu falei sobre isso nas redes sociais na semana passada, quando saiu então essa notícia. É importante ressaltar que o negócio em si, ele deve ser finalizado somente em 2023, porque precisa da aprovação de alguns órgãos e tudo mais, mas de qualquer maneira foi um anúncio muito importante e eu julgo que foi muito bom, principalmente para a Activision, né? A Activision é uma empresa que vocês sabem que eu invisto, mas ela estava passando por alguns escândalos de questão de assédio, a parte de governança super duvidosa. O próprio Bob Kotick, né, que é o CEO, ele também acobertando algumas situações, sendo investigado, várias coisas nesse sentido. Então a situação não estava lá grande coisa. E o que a gente espera a partir dessa aquisição, né? Que a Microsoft realmente, a partir do momento que esse negócio for finalizado, a partir de 2023, onde todas as equipes elas vão passar a se reportar então para o CEO da Microsoft, que consigam então melhorar essa questão da governança e que eles consigam trazer uma cultura diferente para dentro da empresa, porque sim, nós vimos que não estava nada boa, né? Então, por esse ponto, eu acho que é muito positivo. Cabe ressaltar que uma outra coisa que estavam ventilando aí era se o próprio Bob Kotick, né, que é o CEO da Activision, se ele iria ficar ou não. E aí é claro que a Microsoft ela emitiu um comunicado dizendo que até 2023, pelo menos, ele vai acabar ficando. Claro que também tem a própria questão que se ele acabar saindo, eles precisam indenizar o Bob Kotick, se eu não me engano, em 290, 300 milhões de reais, mais ou menos isso, né, o equivalente a tudo isso. Mas, de qualquer maneira, eu acho que os acionistas, os investidores como um todo, dependendo de quem for ficar no lugar, com certeza vai acabar não se importando tanto assim, porque muitos investidores têm aí algumas críticas um pouco severas quanto a essa questão da própria governança então dele dentro da Activision. Já para a questão da Microsoft, eu acho que é um passo muito importante, principalmente pensando na carteira de produtos deles, né? Então a gente tem o Game Pass e aí trazendo talvez, né, mais uma produtora, mais uma desenvolvedora de jogos, você consegue abrir cada vez mais esse leque de opções dentro do Game Pass. Acho que também tem outros projetos muito importantes, né? Então a gente sabe que a Microsoft, ela quer também colocar o pezinho, né? Já tá colocando, na verdade, fazendo alguns estudos, desenhando alguns projetos na questão do metaverso, e eu acho que nesse sentido a Activision Blizzard consegue sim agregar de certa maneira. Então eu vejo sim essa aquisição com muita sinergia, vejo tudo isso com olhos positivos, vamos dizer assim, o mercado também enxergou isso. No dia que teve esse anúncio, né, as ações da Activision, por exemplo, subiram aí quase 30% no fim das contas, e aí é claro que agora a gente tem que acompanhar os próximos passos para saber se efetivamente vão ter algumas mudanças concretas dentro das empresas e como elas vão trabalhar aí com toda essa sinergia. Mas beleza, gente, agora eu quero trazer a pergunta do Rod Cardoso, que foi a seguinte: Bea, por que os ETFs NASD11 e Hash11 estão em queda livre? Bom, pessoal, primeiro vamos colocar o gráfico então de cada um desses ativos que o Rod acabou pedindo, né? Então o Hash11, como a gente pode ver, sim, nas últimas semanas tem sofrido algumas quedas. Nessa última semana então nem se fala, porque a gente teve uma queda muito acentuada, né, do Bitcoin, das criptomoedas como um todo. E aí saindo, né, então do Hash11, que basicamente nós estamos falando de criptos, a gente vai olhar para o NASD11. O NASD11, ele também teve uma queda relativamente acentuada nessas duas últimas semanas, e eu digo que, claro, podem ter alguns pequenos motivos específicos ali em questão de cripto e empresas de tecnologia, mas tem um grande motivo que acaba abalando esses dois mercados ou esses dois tipos de ativos, e aí que a gente começa a olhar para as taxas de juros, não somente dos Estados Unidos, mas também do mundo todo. Isso porque, né, gente, teve uma sinalização do Fed que sim, a gente deve ter um aumento na taxa de juros lá, que hoje está entre 0 e 0,25%, que é praticamente nada. Só que o que acontece? Essa expectativa desse aumento era só para o segundo semestre de 2022. Porém, algumas falas, né, do Jerome Powell e tudo mais, talvez mostrou um sinal
que esse aumento poderia vir até mesmo agora em março de 2022, muito antes do que eles estavam esperando. E tudo isso porque a taxa de juros nos Estados Unidos é uma das maiores aí nos últimos 39 anos, chegando a aproximadamente 7%. E aí, como a taxa de juros é um mecanismo que eles utilizam, então, para tentar conter um pouquinho essa questão da inflação, então, realmente, a gente deve ver isso acontecer. Outro ponto relevante sobre essa questão é que com essa sinalização, né, do Fed subindo os juros lá norte-americanos, os outros bancos centrais, né, os outros países também já começaram a mexer ali os palitinhos, os pauzinhos para também fazerem os seus aumentos. Aqui no Brasil a gente já está vendo tudo isso. Agora, o que tudo isso acaba impactando nesses mercados, como eu trouxe para vocês? Bom, quando a gente tem uma taxa de juros subindo, geralmente aqueles títulos de menor risco, por exemplo, o Tesouro, né, Tesouro americano, ele fica mais interessante. E aí as pessoas entendem que, poxa, a maior economia do mundo está me pagando um prêmio um pouco maior, para eu ficar em alguns títulos que tem menos risco, então muitas vezes você tem essa troca de ativos e as pessoas muitas vezes correndo para o que eles chamam de porto seguro e deixando esses ativos de maior risco um pouco de lado, que é o caso das criptomoedas, que é o caso de empresas de tecnologia que demandam de muito capital, demandam de muito investimento, e aí a galera começa a colocar na balança o que vale a pena e se vale a pena correr esse tipo de risco, dado todo o cenário que a gente está vivendo. Então esse é um grande motivo que acaba afetando não somente esses dois ETFs, né, esses dois mercados que eu trouxe para vocês, mas os mercados, né, de renda variável como um todo, beleza? E bom, pessoal, indo para a última pergunta, nós temos o seguinte: no longo prazo, como os fundos imobiliários se comportam durante os momentos de crise e recessão econômica? Bom, para isso eu já quero colocar um gráfico aqui na tela para vocês. E o que vocês estão vendo aqui é em azul o nosso índice Bovespa e em laranja o nosso IFIX, que é o nosso índice de fundos imobiliários. O que a gente claramente consegue ver aqui é justamente uma diferença na volatilidade que esses índices se comportam. Então, sim, em uma crise, como a gente viu ali em 2015, 2016, como a gente viu em 2020, os fundos imobiliários eles também acabam caindo, assim como o índice Bovespa, só que eles caem em uma intensidade menor. Da mesma maneira que às vezes quando tem uma alta, como a gente pôde ver, por exemplo, ali logo depois do tombo do índice Bovespa ali em 2020, ele teve uma alta muito mais expressiva do que o próprio IFIX. Então, o IFIX como um todo em crises, ele sim pode acabar sofrendo, mas ele tem uma volatilidade um pouco menor e ele pode sofrer um pouquinho menos. Então, não quer dizer que ele sirva como proteção, né? Porque índice Bovespa caiu, ele vai subir, mas eu acho que ele pode servir como proteção no sentido de que você quer uma carteira diversificada, não somente em setores, mas em classes de ativos, então os fundos imobiliários vão fazer muito sentido para você. Também vão fazer sentido se você pensar que, olha, eu quero fazer investimentos pensando em dividendos, pensando em talvez todo mês ter um pingadinho ali na minha conta, então eu quero ter fundos imobiliários. Eu acho que a minha carteira tá com uma volatilidade muito alta, né? Quando eu faço uma análise do beta da minha carteira, né, que é o quanto ela acaba variando em relação ao índice Bovespa, eu acho que tá muito alto. Você pode tranquilamente olhar para alguns fundos imobiliários e tentar entender como que eles poderiam diminuir essa volatilidade da sua carteira, porque essa é uma característica deles, né? Apesar de que sim, não tô falando que eles não têm volatilidade, só que comparativamente, olhando o histórico com o índice Bovespa, tem um pouquinho menos. Eu mesma, eu tenho poucos fundos imobiliários na carteira, eu tenho aí 5, 6% da minha carteira. Já disse para vocês que ao longo desse ano eu pretendo esticar um pouquinho a corda e aumentar esse percentual, mas ainda assim eu acho que é tranquilo a gente pensar numa carteira diversificada com classes de ativos diferentes. Então, não é que você é obrigado a ter fundos imobiliários na carteira, mas se você acha importante todos esses pontos que eu trouxe para vocês, sim, pode ser uma boa pedida e aí você vai dosando esse percentual na sua carteira conforme a sua necessidade. Então, sei lá, daqui 10 anos, por exemplo, eu acho que eu quero realmente ter uma receita muito maior com fundos imobiliários todos os meses, né? Quero ter uma receita todos os meses, na verdade, muito maior. Sim, eu posso aumentar a minha exposição em fundos imobiliários para poder garantir aquele pingadinho todos os meses na minha conta. Então, é muito da estratégia que você segue, mas basicamente é assim que os fundos imobiliários acabaram se comportando, então, nas últimas crises, beleza? Bom, pessoal, basicamente eram essas 3 perguntas que eu queria compartilhar com vocês. Muitas perguntas parecidas se repetiram, então achei que era um conteúdo relevante. Se você gostou, não deixe de deixar o seu like, também considere se inscrever se você não é inscrito ou inscrita. Eu me despeço por aqui, mas vejo vocês então no próximo vídeo.